Eu quero, antes de começar a minha aula, parabenizá-los, porque vocês chegaram até aqui. Vocês vêm numa trajetória longa de uma matéria densa de teologia sistemática. Eu falo densa, mas falo isso, digamos, com muito prazer, porque é uma densidade que nos traz grande edificação espiritual. A teologia sistemática tenta compreender as Escrituras se valendo da exegese, se valendo da teologia bíblica, e nisso tudo vocês tiveram que passar pelo estudo de línguas, vocês têm que passar pela introdução à Bíblia, ao Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história bíblica, a hermenêutica, a interpretação bíblica, e a teologia sistemática, e também a exegese, né? A teologia sistemática, ela se vale de todas essas contribuições para chegar a uma síntese e poder declarar essas doutrinas à luz de toda a compreensão bíblica. O fundamento disso tudo está no conceito da organicidade das Escrituras. Cada texto lança a luz sobre um outro texto. E a Escritura é a palavra de Deus. Vocês viram isso no nosso texto sobre inspiração e inerrância, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é palavra de Deus. Então, as Escrituras, elas não se contradizem. Nós é que podemos, em muitas circunstâncias, não ter uma compreensão mais clara ou mais exaustiva do texto bíblico, e Deus vai esclarecer na sua igreja, se valendo de homens, se valendo de concílios, para que esta compreensão se torne cada vez mais clara, mais profunda e tenha a ver diretamente com a nossa vida. Então, hoje, nós vamos começar o nosso último capítulo, né? Em tópicos de teologia sistemática 2, o capítulo 4, de escatologia. Para alguns, essa é a parte fundamental, a que mais apreciam. Eu quero tratar de alguns poucos tópicos aqui em nossa exposição, dentro do tempo que dispomos. Então, nós chamamos de escatologia o sentido da história à luz de sua consumação. E eu chamo a atenção da segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo inaugurou uma nova era, a era do reino de Deus. A igreja vive no reino, já desfrutando de sua realidade e presença, aguardando, contudo, o regresso de Cristo, quando ele dará início a uma nova era decorrente da anterior, a era da consumação do reino. Então, neste texto, nós vamos estudar a respeito da segunda vinda de Cristo, considerando como elemento de transição, e esse talvez seja o meu ponto mais enfatizado hoje, esse elemento de transição do já, que é a realidade do reino presente, e o ainda não, a consumação plena do reino. Essa é uma tensão contínua na vida da igreja, nessa fase, nesse estágio de existência. Vamos ao assunto. A tensão da igreja. A igreja vive o presente tempo usufruindo das bênçãos do reino de Deus, esperando, por sua vez, a consumação do reino. A igreja vive entre as duas vindas de Cristo. O já, Cristo já veio, nós chamamos isso de já fatual, e o ainda não, que é o esperado, o aguardado. Então, essa tensão existencial encontra o seu respaldo ou a sua base no já histórico, pois este é o fundamento do ainda não, não histórico, mas esperado. Ou seja, dizendo de uma outra forma, as promessas do Antigo Testamento apontavam para a vinda de Cristo. Cristo veio, morreu, viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, enviou o seu Espírito, temos ali a igreja sendo batizada com o Espírito Santo e a igreja se expandindo. Então, isso é o já histórico, fatual. Mas em Cristo há uma convergência das promessas veterotestamentárias. Por isso, você em Lucas 24, por exemplo,
encontra Jesus Cristo explicando aos discípulos no caminho de Emaús e depois falando aos discípulos em Jerusalém que o Antigo Testamento apontava para ele. Ele abre o entendimento dos seus discípulos para entenderem tudo o que dele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Bom, então em Cristo há uma convergência dessas promessas, mas também a partir de Cristo surgem novas promessas. Ele cumpre promessas, renova promessas, ele ratifica, confirma também promessas do Antigo Testamento que não se concluiriam apenas nele, teriam um sentido presente neles e contínuo. Então, por isso que eu estou dizendo, essa tensão da igreja encontra o seu respaldo no já histórico, ou seja, em Cristo vimos que as promessas se cumpriram e se renovam a partir dele. Então, nós vivemos na esperança, amparados em fatos históricos. Então, a igreja vive o agora do reino compartilhando de suas bênçãos. A igreja tem aquilo que Paulo fala de primícias do Espírito, como uma amostragem de uma colheita futura. Nós já temos, como diz aquele hino antigo, né, gotas de bênçãos, né? Temos gotas, mas nós rogamos chuva. As chuvas virão, usando a analogia do hino. Então, nós já temos as primícias, uma amostragem que aponta para a concretização. As primícias que temos trazem consigo a promessa de uma abundante colheita que teremos no futuro. E, ao mesmo tempo, nós já antegozamos dela, nós já usufruímos dela, ainda que não em sua plenitude. O agora das bênçãos de Deus, na sua manutenção, no seu cuidado, na paz que Ele pode nos dar, na certeza de sua providência, direção e soberania, tudo isso é maravilhoso, mas isso é uma amostragem magnífica, mas ainda pequena, de forma relacional com o que teremos. Então, o Espírito é uma realidade presente que nos fala de nossa salvação. Nós falamos de salvação em 3 aspectos. Na realidade, a salvação é uma só. Nós categorizamos em 3 aspectos para que fique mais claro, para que nos ajude a compreender melhor. Então, nós falamos da nossa salvação passada, é a justificação. Vocês já viram isso? Deus nos declara justos em Cristo Jesus. A nossa salvação também envolve um presente, que é a santificação, o nosso crescimento espiritual. Vocês já estudaram isso também. Indicando também a consumação futura da nossa salvação, que é a glorificação. Dentro desta categorização, nós podemos falar, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. De acordo com a perspectiva que você adota, você pode usar essas 3 categorias. Porém, o importante nisso tudo é que tenhamos a consciência de que a salvação, entre aspas, passada, garante a consumação futura. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, a amostragem que temos hoje pelo Espírito indica, como temos falado, a superioridade do que teremos no porvir. O Espírito em nós revela-nos as venturas futuras que agora apenas vislumbramos pela fé e já desfrutamos apenas embrionariamente. Portanto, a igreja vive no reino. Contudo, anela por sua manifestação completa e na irrupção, na consumação do reino, na vinda de Cristo. O que a igreja tem agora, usando uma expressão de Calvino, é umas poucas gotas do Espírito. Essas poucas gotas, que obviamente é a linguagem relacional, lhe satisfaz. Todavia ela sabe que a sua pátria está nos céus, onde o que Deus tem preparado para ela é incomparavelmente melhor. A igreja, ela é filha
da eternidade, não do tempo. Então, assim sendo, a igreja do reino milita ativamente contra Satanás, o pecado e o mundo, e mesmo ela usufruindo das bênçãos, das bem-aventuranças do reino, ela não pode relaxar, transigir, visto que ela será até a volta de Cristo a arena do conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E a gente às vezes se escandaliza com isso, com as lutas que a igreja enfrenta internamente e, por que não, externamente. São lutas próprias do nosso pecado ou resultante de nossa integridade, de nossa fidelidade. Mas a igreja, ela está sempre ativa, ela estará militando contra isso, ela não pode relaxar, achar que já chegou ao seu ideal, já cumpriu a sua missão e agora pode deitar eternamente em berço esplêndido. Não funciona assim no tempo que nós estamos, em nossa época. Não é? O Espírito em nós é o selo de propriedade divina até o resgate final. A palavra de Deus nos fala, usando figuras, que somos templo do Espírito Santo, que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus e agora pertencemos ao Senhor. O Espírito é o sinal da nossa total libertação futura, da influência de Satanás, do pecado e da carne. Então, observem, nós temos amostragens que nos alimentam hoje, nos satisfazem hoje, e ao mesmo tempo essas amostragens apontam para uma realidade futura. Então, hoje nós temos o penhor do Espírito, que é uma espécie de pagamento de entrada para a consumação da obra. Mas a obra que já foi consumada, sem dúvida, na eternidade, essa obra consumada se tornará realidade em nós, plena, quando estivermos com o Senhor. O Espírito é o nosso selo, é a garantia, nós já tratamos disso, a garantia de nossa salvação, um selo fornecido pelo próprio Deus. E ele nos sela não com um carimbo ou não com um anel, ele nos sela com o seu Santo Espírito, que é a garantia de que nós chegaremos ao destino proposto por Deus, que é a vida eterna e a semelhança de Cristo. Então, observe o que temos e o que teremos. E o Senhor está sempre nos cercando de garantias, de cuidados especiais. O Espírito é o sinal de nossa total libertação futura da influência de Satanás, do pecado e da carne. Walter Kohner escreveu: a nossa redenção ainda não se completou, mas está assegurada. É a ideia, né? Relacional. Ela já está garantida, já está assegurada, mas não se completou ainda em nós, dentro deste processo magnífico de Deus exercer na história o cumprimento do seu propósito eterno. Por isso, nessa luta da qual a igreja é vencedora por Cristo, ela pode dizer que nada nos separará do amor de Deus. Ela ora pela vinda do seu Senhor para consumar o seu reino, dizendo: venha o teu reino. A oração do Pai Nosso, quando nos fala de vir o teu reino, é uma oração também escatológica. Nós anelamos, nós desejamos intensamente a vinda do reino. E podemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. E agora eu falo então sobre a certeza da vinda de Cristo. Jesus ensinou de forma definitiva a respeito da sua segunda vinda. Ele se valeu de afirmações diretas e de parábolas para transmitir esta verdade aos seus discípulos, confortando-os e os alertando quanto à necessidade de estarem sempre vigilantes para receberem o seu Senhor. E eu indico apenas alguns textos dos muitos e muitos que existem. Então, esta certeza está expressa em todas as partes do Novo Testamento. Os apóstolos ensinaram esta doutrina, fazendo parte essencial de sua pregação,
como fruto de suas convicções. E a igreja vivia na expectação da bendita esperança do regresso glorioso de Cristo. Aqui eu indico também vários textos mostrando Atos dos Apóstolos e nas epístolas também de Paulo, epístolas de Pedro, epístolas de João. Então, alimentada por esta fé, fundamentada na palavra de Cristo, a igreja nunca duvidou da sua vinda. Esta é a porção dos incrédulos e escarnecedores, é o que diz o apóstolo Pedro, né? Quando ele diz que ele não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda. Ele é fiel, ele tem o seu propósito e tem um cronograma perfeito para isso. Mas os incrédulos é que duvidam. Os escritos do Novo Testamento, quando olham para o futuro, para o regresso do Messias, que é o Cristo, o ungido, falam da vinda daquele que já veio. Jesus Cristo, diz o Rengstorff, não é uma pessoa desconhecida àqueles que o aguardam. Ele é tão bem conhecido por eles como eles são para ele. Ou seja, aquele que foi assunto aos céus é o que voltará. Ele é nosso conhecido. Não é uma pessoa estranha. Ele foi nos preparar lugar e voltará, como ele promete aos discípulos, e ele mesmo nos receberá. Bom, vejamos aqui, dentro do tempo que temos, nós não vamos explorar todo o nosso texto, mas alguns pontos. O tempo e o modo da vinda de Cristo. A primeira coisa que destacamos é que essa vinda será repentina. Ninguém sabe quando se dará a vinda de Cristo. Mesmo Jesus Cristo tendo falado de alguns sinais que precederão a sua volta, isto não indica que ela poderá ser adivinhada ou predita. Não há estudo que possa ser feito que estabeleça com precisão o dia do regresso do Senhor, eliminando a surpresa. Lembremos-nos de que no Antigo Testamento havia profecias a respeito da vinda do Messias, mas nem por isso o momento da sua vinda, do seu nascimento, deixou de ser surpresa para os judeus. Por isso, qualquer tentativa de se marcar a data da volta de Cristo é uma afronta à palavra de Deus, a nossa única e suficiente fonte de conhecimento a respeito desse assunto. A Bíblia nos ensina que as pessoas serão tomadas de surpresa em suas lides diárias, em seus afazeres e prazeres cotidianos. A analogia feita por Jesus Cristo também indica que muitos estarão vivendo impiamente e outros menosprezando deliberadamente a pregação do Evangelho, como nos dias de Noé. É feita uma analogia, como nos dias de Noé, falando de uma paz que para eles inexistirá. Jesus virá conforme a época por ele determinada e conhecida somente pelo Trino Deus. Um autor contemporâneo, Bruce Milne, diz que o Senhor está sempre preparado para a sua volta. O momento exato pertence à escala perfeita de Deus. Ou seja, a ênfase do Milne, e é correta, é que o Senhor não está se preparando para voltar. Ele voltará num tempo determinado por ele. E pronto. Não é que ele está agora arrumando a casa, arrumando as coisas, e olha, amanhã, quem sabe, ele não está no meio de uma construção que atrasa, sofre um imprevisto. Não. Ele tem o perfeito domínio de tudo isso. Segundo aspecto, a vinda de Cristo será decisiva e definitiva. Jesus Cristo foi assunto ao céu uma vez e também voltará definitivamente para os seus, vindo assim o fim. A sua vinda decidirá definitivamente a história. Não haverá outra chance, quer queiramos ou não, creiamos ou não. A volta de Cristo não será em caráter provisório ou temporário, mas sim, de fato e finalmente. Terceiro aspecto, a vinda de Cristo será pessoal. O texto de Atos 1:11, que é muito significativo, é apenas um versículo, mas te dá várias diretrizes. Então, enfatiza esse texto a identidade pessoal de Cristo, como aquele que partiu e voltará. O que foi
de forma pessoal, também retornará pessoalmente. E Ele mesmo, como nós já enfatizamos, nos receberá. Mas a vinda de Cristo será visível e audível. Todos ouvirão e verão a vinda de Cristo. Ela não será apenas para a igreja, embora tenha um caráter especial para esta, ou às escondidas para um grupo escolhido. Jesus Cristo declara: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra e outra extremidade dos céus. Repare, todos. É interessante que na história sempre se discutiu como será isso, especulações, como pode acontecer isso. Nós não sabemos, mas quando você vê a amostragem tecnológica do que temos hoje, a facilidade de algo ser visto em todo mundo, não nos deixa dúvida que esse não seria um problema, de forma alguma. Não que Deus dependa da nossa tecnologia, mas apenas ilustrando que a tecnologia ainda engatinhando, nós não conseguimos nem imaginar o que acontecerá daqui a 50 anos no campo tecnológico. Então, nós vemos que isso, longe de ser, seria algo muito distante de se constituir um problema à volta de Cristo, visível a todos. Eu falo isso apenas para ilustrar, porque na realidade a promessa de Deus se cumpre, independentemente de crermos ou não. Quando Cristo regressar, todos os homens, os fiéis e os incrédulos, todos se curvarão diante de Cristo e confessarão o seu senhorio. Quinto aspecto, a vinda de Cristo será física. Jesus Cristo voltará com o mesmo corpo que foi assunto ao céu. Ele subiu com um corpo glorificado e voltará com um corpo glorificado. Sexto ponto que eu destaco é que a vinda de Cristo será triunfante, gloriosa e glorificante. Eu gosto de destacar o aspecto glorificante porque nós, em geral, não tendemos a perceber esse aspecto. Mas o que significa? Vejamos. A primeira vinda de Cristo foi em humildade. Ele fez-se pobre por nós, deixando a sua glória, ou, para ser mais preciso, deixando a manifestação da sua glória eterna para conviver conosco. Na segunda vez, Cristo virá em poder e glória, manifestando a todos a sua vitória, que foi adquirida para o seu povo sobre Satanás, a morte e o pecado. Ele virá em companhia de seus anjos e das almas dos fiéis que já tiverem morrido. As almas dos que morreram se juntarão aos seus corpos ressuscitados. A glória de Cristo será reconhecida por todos, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a salvação da sua igreja será o troféu da sua vitória. A salvação da sua igreja será o troféu da sua vitória, porque ele será glorificado. É bom ver o texto de Tessalonicenses. Pelos santos, pela igreja e nos santos. Nos santos. Ou seja, a igreja glorificará o Senhor. E o Senhor também será glorificado na existência, na preservação da sua igreja gloriosa, santa e pura, que ele mesmo tem formado e preservado ao longo dos séculos. Paulo fala que a igreja será glorificada em Cristo. E esse é o aspecto que eu falei, do glorificante. A igreja será glorificada em Cristo. Cristo será glorificado em nós e por nós. E ele glorificará a igreja. Significando com isso que a igreja participará da glória de Cristo. Porque toda a glória está em Deus, porque toda a glória pertence a Ele. Calvino, interpretando o texto de 2 Tessalonicenses 1,12, diz: São Paulo declara que nosso Senhor Jesus Cristo não virá
para guardar sua glória para si mesmo, senão para que seja derramada sobre todos os membros do seu corpo. Cristo virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Calvino, mais uma vez, conclui: se o Senhor há de compartilhar com os seus escolhidos a sua glória, o seu poder e a sua justiça, e até mesmo de se comunicar com eles, devemos considerar que sob esta graça estão compreendidos todos os bens. Ou seja, o Senhor planificará a sua igreja com a sua graça, com a sua bondade, com a sua majestade e com a beleza de sua santidade. Qual é o propósito da vinda de Cristo? Basicamente, o propósito da vinda de Cristo é manifestar o seu reino. A sua presente e eterna soberania será plenamente manifesta no seu retorno glorioso. O servo que a si mesmo se humilhou perante todos, diz o Ridderbos, se manifestará como o rei. Então, eu falei basicamente a manifestar o seu reino, porque os tópicos subsequentes são decorrentes dessa manifestação. Por exemplo, consumar a salvação de seu povo. O reino de Deus foi inaugurado por Cristo, tendo como um de seus principais propósitos a salvação dos eleitos, a salvação do seu povo, já que Cristo veio ao mundo para nos salvar. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, e a volta de Cristo consumará esta vinda eterna. Aquela salvação que nós falamos em outro momento, como passada, presente e futuro. A nossa nova era, inaugurada pelo segundo advento, assinala a consumação deste propósito, manifestando a sua graça, concedendo galardão aos fiéis. Quando o Filho retornar em glória, se alegrará pelo fruto de seu penoso trabalho, usando a linguagem de Isaías, seu penoso trabalho, sendo glorificado nos seus santos. E o Espírito poderá dizer que cumpriu a sua obra e que nenhum daqueles pelos quais ele morreu se perdeu. Lembra-se o texto de Filipenses, que nós já citamos: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Terceiro aspecto, ressuscitar os mortos e transformar os vivos. Jesus Cristo, pelo seu poder, ressuscitará a todos os homens. Os que estiverem vivos serão transformados. Os nossos corpos serão os mesmos de antes, apenas com qualidades diferentes. Os salvos terão seus corpos adaptados à bem-aventurança eterna, os ímpios à condenação eterna. Consequentemente, a vinda de Cristo envolve o juízo, o propósito de julgar todos os homens. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, sem exceção. Mais uma vez eu recorro a Ridderbos. A revelação de Cristo também significa a revelação da justiça, tanto em seu significado redentor, quanto como retributivo. E eu indico vários textos para fundamentar esta afirmação. Quinto aspecto, libertar a igreja. Um dos sinais que antecederão a vinda de Cristo é a grande tribulação que a igreja passará, sendo perseguida, caluniada, traída e hostilizada. Parte deste sofrimento será causado pelos apóstatas, aqueles que abandonarão a fé. Isto pelo fato de que, na realidade, eles nunca tiveram a genuína fé salvadora. Assim, a vinda de Cristo assume um papel de libertação da opressão sofrida pela igreja, justamente por causa dessa condição de perseguição. Você enfoca um evento, muitas vezes, a partir do lugar que você está ou de suas necessidades. Como a igreja estará enfrentando perseguição, ela entenderá a vinda de Cristo como uma marca de libertação. Eu termino por aqui, mas vocês podem ver no texto mais elementos, mais aspectos da volta de Cristo,
Isso é suficiente para nos confortar, nos estimular e nos levar a preservar, perseverar em nossa fé, considerando a graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.